pânico, de fato, ele machuca, como eu dizia, ele fere. E o medo deixa atento. Você tem medo de quê? Eu tenho medo de várias coisas. Eu tenho medo de me afogar quando eu estou dentro da água. Eu tenho medo, né, numa caminhada, de tropeçar. Eu tenho medo dos meus afetos rarearem. Eu tenho medo de perder a capacidade de operação da cabeça, da memória. Eu tenho medo, né, de que meus filhos e filha, meus netos e netas, eles tenham algum tipo de perigo sem alternativa. Eu tenho medo da grande fúria. Nessa fúria você também tem medo que é um hit no YouTube? Ah, não, aquilo não é medo, aquilo é pânico. Às vezes as pessoas confundem medo com pânico, porque medo é estado de alerta, você está em estado de atenção. A natureza colocou em nós dois mecanismos de proteção, medo e dor. Se você perder qualquer um dos dois como sinal de alerta, você e eu ficamos, como qualquer pessoa, absolutamente vulneráveis. No entanto, quando o medo ganha o exagero, ele deixa de ser um sinal de alerta e ele se torna algo incontrolável. Ele te leva a ficar estático ou estática, ele se torna pânico. A palavra pânico, embora ela tenha um sentido original ligada, aos deuses do mundo grego, porque Pan é exatamente a divindade que ficava entre as ovelhas, e de vez em quando ele aparecia, as ovelhas saíam desembestadas, correndo, se dizia que elas estavam em pânico. A ideia de pânico para nós é mais forte, é a ideia de uma fobia. Portanto, algo que leva a um apavoramento. Medo não é fobia? Não, medo é um estado de alerta. Você pode ter pânico em relação a estar em espaços abertos, uma agorafobia. Você pode ter e ficar fechado. Claustrofobia, isso é pânico. Por exemplo, qualquer pessoa que for, digamos, passar por um exame, de ressonância magnética que seja mais extenso na área craniana vai entrar, num tubo de ressonância. Isso te deixa em estado de alerta. Há pessoas que têm pânico, isto é, ela não consegue estar ali. Ela fica paralisada em relação à condição. E aí você lembrou um dos meus hits, do mundo digital, nas redes sociais, é porque eu tenho pânico, não tenho medo, tenho pânico de barata. Eu não tenho medo. Não teria nexo, eu tenho medo de uma coisa que raramente morde, e mesmo que mordesse seria meio inofensivo perto de outros seres. Eu tenho pânico. Da onde vem? Como parte das grandes fobias, eu não tenho ideia. Não tenho noção. Eu me lembro de episódios que me levaram a ter a barata como uma presença ruim na minha vida. Eu não tenho pânico em relação à aranha, cobra, outros seres de convivência nossa, rato, mas em relação à barata, quando eu me encontro diante de uma, você já viu isso ao vivo, eu quase fico recuando. Mas eu não vejo, não tenho uma lembrança de você sair correndo desesperado. É que a gente histérico. sempre teve gatos em casa. Não, ao estar num ambiente que eventualmente tem uma barata, você estava em outro ambiente. Isso, claro. E desconfortável. Sempre desconfortável. Mas assim, com um desconforto de alma, assim. Isso é cultural. É cultural, porque de maneira geral as pessoas têm nojo de barata, de maneira geral uma parte das pessoas ela vai e busca retirar o inseto, e você sabe que o maior pânico, e isso é comum entre quem tem pânico, e eu não tenho nenhuma dificuldade de declarar, o maior pânico não é quando eu vejo a barata, é quando eu deixo de vê-la. Porque se eu a vi e aí eu deixo de vê-la, isso é que me deixa no estado de absoluta tensão. Porque vê-la significa que eu ainda estou numa condição, de pelo menos de enfrentamento ou de fuga. Desviar dela. Claro. Interessante. Porque eu tenho, você sabe, 2 netos que têm, a origem também alemã, e na Alemanha a barata, ela tão no dia a dia, ela é assemelhada ao que a gente tem aqui como lagartixa. Por exemplo, uma lagartixa que algumas pessoas têm pânico, eu vou, se precisar, eu pego. Minha avó, sua mãe, minha morria mãe, de medo de lagartixa. E a gente, na crueldade, ainda pegava e... Vocês colocavam perto dela? Colocava, eu lembro. Coitada. Ela foi até 93 anos, mas assustada. O coração funcionou. Quando a gente era criança, né? Várias vezes. É interessante porque e a lagartixa, uma pessoa... A lagartixa agora, lembrança familiar. A lagartixa, quando você pega o rabo dela, sai, né? Ela se protege, e ele nasce de novo. E ele nasce de novo.
Interessante, porque eu falava assim, de neto e neta que tem ascendência alemã também, eles pegam com a mão. Pegam a barata com a mão. Só de eu ver a cena, e eu já vi, né? Isso para mim é algo que me afasta. Por isso, a gente não deve confundir medo com pânico, porque medo é protetivo. O pânico ele é impossibilitante. E eu gostaria muito de não ter. Agora, o mais gostoso é que quando eu contei isso de público e você colocou pela Agência Sofia, né, dentro, né, do mundo digital, colocou na internet, o mais gostoso foi que vários e vários comentários foram assim, ainda bem que você falou isso, professor, porque eu também tenho pânico. E o maior número de comentários era de homens, porque a suposição é que homem não tem medo. Uhum. E é claro que toda pessoa tem de ter, mas tem mais um passo, o homem não tem pânico. Hoje existe uma coisa muito séria, que é síndrome de pânico. Sim. Que é uma perturbação, né, de ordem neuronal junto com o psicológico que tem que ser lidada, né, de maneira muito intensa, com muito cuidado, porque faz a pessoa sofrer bastante. Claro que pânico de barata nem se compara ao que é de fato síndrome de pânico, que é uma coisa que aprofunda o sofrimento de maneira intensa da pessoa. Da barata, no meu caso, ou eu peço para alguém liquidá-la, ou eu me afasto rapidamente. Você sabe que aqui no meu roteiro e nas coisas que a gente conversou, eu deveria relembrar algum episódio familiar da minha infância sobre medo. Mas eu talvez tenha bloqueado vários desses É medos que mesmo? eu tinha quando criança. Você lembra? Lembro, claro. Eu lembro uma vez em que a gente estava, né, passeando perto da região de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Duas situações. Uma com você e outra com o André. Né? Você, ali naquele lugar, né, em que a gente estava, ao cruzar uma área de pasto, né, para que a gente chegasse até um local onde a gente ia pescar. Pescar ali com varinha, pegar lambari, etc. Uma vaca se aproximou e ela veio na tua direção. Né, e você saiu, claro, apavorado, gritando, porque aquele ser muito grande, você devia ter uns 6 anos de idade. Aquilo te deixou em estado, claro, de um medo profundo, né, fortíssimo. Não te deixou em pânico porque havia adultos perto. E aí eu gritava para você, e depois eu vou lembrar um outro episódio. Eu gritava para você, deita, deita. Porque quem é caipira como eu sabe que quando uma vaca ou um touro vem, ou um boi, se você não vai conseguir correr, mas que eles têm que deitar. Deitar e ficar quieto. Mas não vai pisar em mim? Ele pode pisar, mas é muito menos do que te machucar. Vem com o chifre, te dá uma cutucadinha de leve e depois vai embora. Né? Ele não tem tanto interesse. Pode até pisar em você com aquele casco, mas a pisada é menor do que uma cabeçada. E se você está em pé correndo e você não tem uma árvore para subir, ou uma cerca para pular, é óbvio que a cabeçada não é a chifrada em si, é a cabeçada que vai te arremessar. Se você deita e fica quieto, eu passei por essa situação várias vezes na vida. Ele vem, ou ela, né, vem, cutuca você com o chifre, até dá uma cheirada, te dá eventualmente uma lambida daquela áspera, depois sai. Essa é uma situação de medo que você tinha. Parênteses, eu tive uma segunda nessa e depois conto uma outra tua, que aconteceu, né, no litoral paulista, no litoral sul de São Paulo. Né? A primeira que eu contei foi na região do Vale do Paraíba. Sim. A outra foi ali comigo. Nós estávamos ali pescando e de repente eu me afastei um pouco e era no meio de um bambuzal, você estava pescando com uma varinha, né? Tava tua mãe ali perto e eu também estava. Eu me afastei e tinha uma aranha nas costas do André, do teu irmão. Nossa. Uma aranha grande, que não é perigosa porque era uma caranguejeira, né? Ela não é tão perigosa se você não mexer com ela, né? E eu tinha uma opção, que era, se eu vou e falo, ele reagiria e na contração muscular eu poderia picá-lo. A outra opção era chegar perto e pegar com a mão e jogá-la, que foi o que eu fiz, certo? E ela me picou e é essa marca que eu tenho aqui, ó. Olha Né, só. no canto da mão, tô mostrando Aqui, agora. é. Isso. Ela me deu uma picada. Não é uma coisa, é dolorida, etc. Mas ela. Aquilo O bicho é tão grande que não é nem uma picada, é uma mordida que Se ela fosse deu. uma tarântula, até não teria temor, porque ela até pode dar de leve, mas ela não machuca tanto. Mas meu medo não era da aranha, era medo que o André fosse picado por ela. Outro incidente é no litoral sul, né, na região do estado de São Paulo, em que a gente estava caminhando, a família, e de repente 2 meninos, que eu vou usar a palavra, né, que vem do mundo africano, 2 moleques, né, jogaram uma pedra numa caixa de marimbondo,
né, que estava numa árvore sob a qual a gente estava passando. Não sei se a tua memória se aviva. E aí, todo mundo, o enxame veio inteiro, né? Tinha bicicleta entre nós e eu gritava, corre agachado, e você correu para um lado, a Carol correu para o outro, tua avó estava, a Terezinha correu também, cada um para um canto. Nossa, eu E lembro. todo mundo foi picado. exceto o André e eu. Acho que você tomou uma picada, não foi? A Carol tomou na boca, Ficou você tomou no rosto. Ficou com a boca desse tamanho, Interessante. Uma pessoa que tem medo de abelha, ela toma cuidado. Uma pessoa que tem pânico não pode ver, né, uma casa de abelha. Daí eu volto a esse ponto. O medo, ele é absolutamente protetivo. Mas foram situações em que a gente tinha que ter medo. Porque Não, você tem uma pessoa que não tem medo, ela fica desprotegida. sai correndo do boi que estava atrás de mim, imagino que tenha sido... Você só consegue dirigir direito se você tiver medo de bater. Sim. Você só consegue pilotar um avião se você tiver medo que ele caia, né? A ideia do medo não é algo que nos afasta. Ela não é para nós uma danação. Ela é uma forma protetiva. Eu lembrei agora uma coisa que eu tinha medo quando era criança. Eu tinha medo de ser esquecido na escola. Boa parte das crianças tem isso. Eu também, né? Isso não quando eu era criança, depois como adulto, como professor. Aliás, porque eu sou professor há quase 50 anos, quase que eu diria, eu tenho medo de ser esquecido na escola. Isto é, de ficar recluso naquele mundo, ficar fechado naquele lugar. Não, mas eu lembro que eu fazia... Quem fosse me buscar na escola no dia, que eu falava, não, chega mais cedo, ter o momento da saída ali, não ter ninguém me esperando, me causava uma coisa irracional. Isso é mesmo. muito comum, as crianças terem isso. Você sabe que o primeiro medo de criança, que depois é pânico, dependendo da situação, é do vaso sanitário. Porque ele é um pouco incompreensível para uma criança de 2, 3 anos. Um vaso sanitário, porque você coloca coisas lá, normalmente quando ela faz a necessidade, aí você aperta um botão e aquilo some. Some para onde? Né? Como ela não tem nem uma noção de hidráulica, nem de como é que é aquele movimento, um medo muito forte em crianças, que pode virar pânico, é ela cair ali dentro. E ela escapar para um lugar que não tem saída. Por isso que os contos de fadas, as histórias infantis, muitas delas lidam com essa ideia de você desaparecer num lugar que você não sabe onde está. Porque uma das maneiras de enfrentar o medo é trazê-lo à tona. Ali se entra no espelho e vai para outro lugar. Não, e ali cai num buraco. Cai num buraco, Isso, depois no espelho. As várias coisas em que se lida com seres que parecem... E eu tinha medo estranhos. também, agora lembrando, de ficar trancado. De não conseguir mais sair do quarto onde eu ficava. Porta trancada. Eu tinha medo de porta trancada quando era criança, é verdade. Que coisa. Não Eu, sei às por quê. vezes, quando me perguntado, né, assim, você tem medo de quê? Eu falei de muitas coisas, como você me perguntou agora há pouco. Mas um deles é quase anedótico. Eu digo, eu tenho medo de usar uma meia furada. Sabe a meia furada? Né? Porque no caso, digamos, de eu ser, por acaso qualquer, ser atropelado, né? Você fica deitado ali no chão com aquele dedão saindo para fora da meia, aquilo é quase pornográfico. Aquilo faz com que você tenha que tomar cuidado. Desses medos gerais, claro que a criança tem. O Freud trabalhou a ideia de que você tem muito medo da castração, especialmente, obviamente, homens, o medo da castração. Né? O tempo todo a ameaça de que possa haver, né, alguém ou um ser, no caso o cão, né, ou um lobo, e vai e retira, né, morde você nas partes. Mas isso se manifesta em outras áreas da vida, eu acho. Vários. Né, eu não tenho uma visão negativa do medo, por isso que eu dizia há pouco. Eu tenho sim daquilo que apavora, aquilo que mobiliza, aquilo que retém a pessoa, né, numa condição. E por isso que não se chama, e eu acho que essa é a razão central naquilo que eu dizia há pouco, não se chama síndrome de medo, é síndrome de pânico. Você aprendeu a atravessar rua, e o faz até hoje, e ensina a tua filha usando uma frase que é: preste atenção, alguma coisa pode acontecer, olha para um lado, olha para o outro, mas atravesse. Quando você vai ajudar alguém a aprender a nadar, apesar daquela brincadeira que aparece no mundo digital, né, para você aprender como é que era numa outra geração, há um clássico, né, trecho com o John Wayne, né, em que ele pergunta para o menino: você sabe nadar? E o menino diz não. Aí ele pega o menino e joga, né, dentro de um lago, né, dentro de uma represa, e agora você vai aprender. O menino sai nadando, aquilo é irresponsável.
Você não pode fazer algo que alguém ainda não está habituado a fazer. Quando você aprendeu a nadar, uma das orientações é assim, você que aprendeu a nadar em mar, e não em rio e nem em piscina. Sim. Você, Pedro, aprendeu a nadar no mar. Né? A frase é, tenha medo do mar. Respeite o mar. Respeite o mar. O mar devolve tudo que não é dele. E esta ideia não significava não entre no mar. Não significava não vá nadar. Significa... Entre com medo. Entre com medo. Entre com medo. Medo como qualidade. O medo como qualidade no sentido de positiva. Né? Na filosofia, a expressão qualidade ela é positiva ou negativa. Ela não tem um sentido só positivo. É um adjetivo, então. Isso. Tá? Uma qualidade é uma marca. Ela é uma característica. Né? Sim, é o medo como uma qualidade positiva ou uma característica.